Sem dúvida, vivemos em uma sociedade que valoriza a sensualidade. E essa mesma sociedade tem defendido a prostituição como um meio de vida. Querem até legalizá-la, não a veem como um pecado. E não se submetem aos ensinos éticos do cristianismo quanto ao comportamento na área da sexualidade. Em meio a tudo isso, a igreja tem evitado falar e ensinar claramente sobre esse assunto, deixando as pessoas sem a perspectiva correta sobre as questões da sexualidade. Sendo um assunto tão amplo, não poderemos abordar aqui todas as implicações envolvidas. Precisamos limitar algumas questões. Para isso, vamos ter em mente 3 fatores norteadores para nosso estudo. Em primeiro lugar, vamos nos ater ao que a Bíblia fala sobre o assunto. Em segundo lugar, vamos ser diretos sobre o assunto. E em terceiro lugar, vamos manter o foco. Por isso, vamos eleger alguns pontos que focam o problema no que diz respeito à sexualidade e à tentação dentro de nossa cultura. Conforme nós vemos neste texto, Deus criou o homem e a mulher, e estes deveriam completar um ao outro, tanto num contexto mais amplo como num contexto restrito da sexualidade. Deus criou homem e mulher, ele lhes deu a ordem para serem férteis, para multiplicarem e encherem a terra. Embora o ato sexual seja o meio para povoar a terra, ele não foi dado por Deus apenas para a reprodução. O pecado original ele não tem nada a ver com o sexo entre Adão e Eva, pois Deus já havia ordenado que eles tivessem filhos. O pecado do casal foi o de desobedecer a uma instrução objetiva quanto aos limites definidos por Deus. E não tem então nada a ver com sexualidade. Em 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 5, o apóstolo Paulo ordena para que um casal não prive um ao outro do sexo. Portanto, o sexo é uma bênção. Quando a Bíblia fala sobre imoralidade sexual, a palavra grega utilizada é porneia, conforme está registrado em Mateus capítulo 19, verso 9. Essa palavra ela foi traduzida de várias formas pelas diversas traduções. Ela aparece como imoralidade sexual na NVI. Ela aparece na Almeida Revista Atualizada como relações sexuais ilícitas. Ela aparece na Almeida Revista Corrigida como fornicação. E aparece como adultério na nova tradução linguagem de hoje. Então nós vamos olhar 6 principais descrições bíblicas a respeito de moralidade sexual. Primeira, a Bíblia condena a prática de sexo entre pessoas solteiras. Sexo antes do casamento é proibido pela Bíblia. A Bíblia chama isso de fornicação. A pessoa que pratica se torna impura. Isto é imoralidade sexual. A Bíblia condena a prática do sexo de pessoas casadas com outro que não seja o seu cônjuge. A Bíblia chama isso de adultério. Isso é imoralidade sexual. A Bíblia condena a prática do sexo como forma de ganhar dinheiro ou qualquer outro tipo de vantagem com o próprio corpo. A Bíblia chama isso de prostituição, imoralidade sexual. A Bíblia condena a autoestimulação ou a excitação, para instigar em si mesmo o desejo sexual. E a Bíblia denomina essa conduta de impureza ou abrasamento, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 7, verso 9. A Bíblia condena a cobiça,
que trata de alimentar ardentemente desejos sexuais a respeito de alguém que normalmente se inicia pela visão. E normalmente a autoestimulação ela está ligada a essa cobiça, a esse desejo ardente pelo sexo. E isso acontece muito em relações virtuais, por meio de revistas. A Bíblia condena o relacionamento sexual entre pessoas do mesmo sexo. Isto também é imoralidade sexual. Vamos ver as provisões que a Bíblia ensina sobre as tentações sexuais. Bom, para vencer a imoralidade sexual, então você precisa saber que o casamento foi ordenado por Deus para livrar você de cair na imoralidade sexual. Eu não estou dizendo que esse é o fim do casamento, mas o casamento foi colocado por Deus para suprir também a necessidade sexual de homem e da mulher. O texto de 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 1 e 2, diz assim: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas, por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa, cada mulher o seu próprio marido. Veja então que a solução para vencer as tentações na área da sexualidade não é, querida, a oração, não é ler a Bíblia, não é exercer o domínio próprio, é se casar. A oração, a leitura da Bíblia e a busca do exercício do domínio próprio, eles podem te ajudar, podem contribuir para que você se mantenha puro nesta área. Mas a necessidade, o desejo, ela fazem parte da sua natureza como ser humano. E ela deve ser saciada através do casamento. A superação definitiva é o casamento. Outro meio para podermos superar é que Deus não permite que nós sejamos tentados acima da capacidade que possuímos de suportar. O texto de 1 Coríntios 10, verso 13, diz assim que Deus é fiel e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Precisamos nos lembrar do ensino anterior. O escape primário é o casamento. E é bom saber que toda tentação que você enfrentar, ela será limitada por intervenção divina, até o limite de suas forças. Contudo, uma vez que a porta lhe foi aberta, decida-se imediatamente pela atitude correta aos olhos de Deus. Com certeza, o Espírito Santo há de falar à sua consciência. A terceira maneira de vencermos esses desejos, essas paixões, é tomarmos consciência que precisamos fazer a nossa parte. Precisamos admitir que muitas vezes somos nós que procuramos a tentação. A Bíblia diz assim: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 22. Evite excessos de intimidade que provoque seus estímulos sexuais. Tenha um namoro santo. Preserve a sua santidade. Evite falar sobre assuntos obscenos, pois estes irão despertar também o seu apetite sexual. Evite filmes, revistas, imagens na internet que despertam o seu desejo sexual. Fuja daquilo
que pode despertar o seu desejo sexual. Traga à sua mente aquilo que é bom, que é puro, que é santo. Deus criou homem e mulher. A sexualidade é um dom divino. Deus instituiu o casamento como um escape à imoralidade. Deus não permitirá que a tentação seja superior à sua capacidade de enfrentá-la. Você deve fazer a sua parte, fugindo das situações que podem levá-lo a pecar. E Deus lhe dará vitória se você obedecer a sua palavra. Deus o abençoe.